Jack Cole nasceu no dia 11 de março de 1918, no coração árido do Oklahoma. Ainda criança, foi entregue por sua mãe a um orfanato, não por maldade, mas por desespero. A pobreza era tanta que a única forma de sobreviver era deixando o filho nas mãos de estranhos. Assim começou a vida daquele que viria a ser conhecido como o evangelista mais ousado da cura divina. Os dias no orfanato foram duros. Jack cresceu em meio à rejeição, à dor silenciosa e à sensação de ser esquecido. Mas como tantas vezes acontece com os que Deus separa, o sofrimento não foi desperdício, foi preparo. Não havia beleza em sua infância, mas havia fome, fome de aceitação, de amor e um dia, fome por Deus. Foi já adulto, tomado por uma enfermidade considerada incurável, que sua vida mudou para sempre. Ele estava à beira da morte, sem solução médica, desenganado. Mas foi ali, em uma reunião de oração, que Jack teve um encontro com um poder de cura do céu. Deus o curou, não apenas no corpo, curou sua alma quebrada, seu passado rasgado, e isso acendeu nele uma fé feroz, uma chama que ninguém mais conseguiria apagar. Daquele momento em diante, Jack Cole não seria apenas um homem salvo, ele seria um homem perigoso para o inferno, um homem com uma missão: anunciar que Jesus ainda cura, ainda salva, ainda age e que o tempo dos milagres não havia acabado. Ele não estudou nos grandes seminários, não tinha sofisticação nem diplomacia, mas tinha algo que o céu valoriza muito mais do que aparência: ousadia alimentada pela oração e confiança inabalável no poder de Deus. A primeira vez que Jack viu alguém ser curado pelas suas orações, chorou como uma criança, mas logo percebeu que não era sobre ele. Era sobre o Deus que o havia encontrado no fundo do poço e que agora o levantava como um instrumento de cura para milhares. E então começaram as viagens, as tendas, as multidões. Mas por trás de cada milagre havia o eco da infância esquecida. E a certeza: se Deus me usou, pode usar qualquer um. Era apenas o começo. Quando Jack Cole pisou em uma plataforma pela primeira vez, o mundo ainda não sabia o que esperar. Ele não vinha com palavras polidas, não havia títulos ou credenciais pendurados ao pescoço, mas havia algo que ninguém podia ignorar. Ele carregava uma convicção feroz de que Jesus ainda curava, e não só podia, mas queria fazê-lo agora. Começou pregando em igrejas pequenas, galpões improvisados e tendas modestas. Mas a unção era tão forte que o espaço logo se tornava insuficiente. Cadeiras de rodas empilhadas, muletas deixadas nos cantos, pessoas chorando sobre o peso da glória, e logo a notícia começou a se espalhar. Onde Jack Cole ia, os enfermos tinham esperança. Foi então que ele tomou uma decisão ousada: levantaria a maior tenda evangelística que o mundo já tinha visto. Uma estrutura que pudesse comportar milhares de pessoas sedentas por milagre, fé e salvação. Muitos o chamaram de louco, diziam: é exagero, é imprudência, ninguém vai encher esse lugar. Mas Jack não recuou, ele dizia: se eu tiver fé para curar os doentes, também tenho fé para erguer uma tenda. E se Deus não vier, que ela fique vazia. A tenda foi levantada, grande, branca, intimidadora, com capacidade para mais de 20.000 pessoas. Era quase impossível não vê-la de longe. Mas mais impressionante do que a tenda era o que acontecia dentro dela. As reuniões começavam com louvor simples. Gente de todo tipo se juntava ali: ricos, pobres, religiosos, ateus, crianças e anciãos. E quando Jack subia à plataforma, algo acontecia. A atmosfera mudava. Ele começava a pregar com autoridade, chamando pecadores ao arrependimento e desafiando a incredulidade de frente. Ele gritava com doenças como quem fala com ladrões, mandava demônios embora como quem expulsa cães de um campo santo. E os milagres? Eles vinham em fila. Tumores desapareciam, surdos ouviam, paralíticos se levantavam.
mas o que mais marcava era a ousadia. Jack não hesitava, ele orava com fúria santa, como se cada doença fosse uma afronta direta ao nome de Jesus. E ele sabia, quanto maior a tenda, maior a oposição. Os jornais criticavam, médicos ameaçavam, até pastores se levantavam contra ele, mas Jack respondia sempre da mesma forma: vocês discutem teologia, eu vejo cadeiras de rodas vazias, o que vocês preferem? Era o início de algo maior do que ele mesmo, e ele sabia, a fé que o tirou do orfanato agora estava levando milhares à cruz, e a tenda era só o começo. A fama de Jack Cole começou a se espalhar como fogo em campo seco. Não havia redes sociais, não havia marketing, mas havia algo que nenhuma propaganda poderia competir: milagres visíveis diante de milhares de testemunhas. Em uma das cruzadas, um menino chegou carregado nos braços da mãe. Seus pés eram virados para trás desde o nascimento. A medicina não oferecia nenhuma solução. Jack o segurou firme e, com lágrimas nos olhos, levantou a criança diante da multidão e orou com ousadia: em nome de Jesus de Nazaré, pernas, endireitem-se. Naquele momento, diante de todos, os ossos rangeram e os pés começaram a se alinhar. O menino desceu andando e correndo e pulando. O povo gritava. A glória de Deus enchia a tenda como fumaça. Outro dia, uma mulher com câncer terminal subiu ao palco. Magra como um esqueleto, Jack impôs as mãos sobre o seu estômago e declarou cura. Dias depois, ela voltou com exames. O tumor havia desaparecido completamente. Os próprios médicos ficaram atônitos. Mas nem todos celebravam. A imprensa começou a perseguir Jack Cole. O chamavam de charlatão, diziam que seus milagres eram encenações, que ele manipulava os pobres e os doentes. Mas Jack não se abalava. Seu rosto endurecia e ele respondia com uma frase que se tornou o símbolo de sua ousadia: você pode discutir comigo, mas discuta com aquele que jogou fora a muleta. Em certa ocasião, um grupo de médicos tentou proibi-lo de orar por uma criança em uma cadeira de rodas, dizendo que era perigoso dar falsas esperanças. Jack respondeu diante de todos: se Jesus falhar, vocês podem fazer o que quiserem, mas se ele tocar, então fechem a boca e adorem. A criança foi curada, levantou-se e andou até a mãe enquanto a multidão explodia em choro e gritos de glória. A fama de Jack cresceu tanto que ele passou a ser considerado uma ameaça pública em algumas cidades. Em Miami, chegou a ser preso por exercer medicina sem licença, depois de orar por um menino surdo que foi curado. A prisão durou pouco. O povo protestou e o caso se tornou um escândalo nacional. Mas a resposta de Jack à cela foi clara: se orar em nome de Jesus é crime, então enche as cadeias, porque eu não vou parar. E não parou. Onde outros pregavam com cautela, Jack Cole avançava com urgência. Ele não via multidões, via almas, não via doentes, via batalhas espirituais. E o púlpito dele era trincheira. À primeira vista, Jack Cole parecia um homem inflamado apenas por ousadia. Sua voz era alta, sua presença intensa, seus gestos firmes como martelo. Mas por trás de tudo isso, havia um lugar secreto, um altar escondido que poucos viam, mas que sustentava tudo. Jack era um homem de oração, jejuava com frequência, passava horas trancado em quartos de hotel antes de cada campanha. Ele não subia ao púlpito sem antes lutar no invisível. Não falava com os homens sem antes falar com Deus. Seu filho, Jack Cole Jr., testemunharia anos depois que havia noites em que o pai chorava em agonia no quarto, suplicando por unção, por almas, por misericórdia. Não era encenação, era sede real, um peso pela eternidade.
Dizem que uma vez, antes de uma campanha em Dallas, ele passou 3 dias sem comer ou sair do quarto, deitado com o rosto no chão, dizendo apenas: Senhor, não me deixe subir naquela plataforma vazio, não me deixe ir sem a tua glória. Quando finalmente saiu no 3º dia, estava fraco no corpo, mas carregava uma autoridade tão densa que, ao entrar na tenda, antes que sequer começasse a pregar, pessoas caíram de joelhos entre as cadeiras, chorando e confessando pecados. Era essa a fonte do poder de Jack Cole, intimidade com o Espírito Santo. Ele não dependia de métodos, não tinha fórmulas, não buscava emoção, buscava a presença real de Deus. E quando ela vinha, o ambiente inteiro se transformava. Havia momentos em que ele mal começava a pregar e já havia enfermos sendo curados ao fundo da tenda. Havia noites em que o som de vínguas e gemidos tomava a congregação inteira, como se o céu estivesse invadindo aquele lugar. Muitos se impressionavam com os milagres públicos, mas poucos sabiam do custo em secreto. Jack costumava dizer: se você quer poder público, tenha quebrantamento privado. Se você quer milagres na plataforma, tenha lágrimas no travesseiro. Ele sabia que dons sem comunhão se tornam ruído e que a autoridade verdadeira não vem de palcos, vem do quarto fechado com Deus. Essa era sua força, sua fonte, sua base e talvez seu maior segredo. Onde Jack Cole chegava, o impossível era desafiado. Ele não apenas cria que Jesus podia curar, ele agia como se fosse impossível Jesus não curar. E essa fé inabalável se tornava visível noite após noite diante de multidões inteiras. Um dos testemunhos mais poderosos de seu ministério envolveu uma menina completamente surda desde o nascimento. Seus pais a trouxeram à tenda com esperança misturada a um medo. Jack olhou nos olhos dela, ergueu a voz como fazia frequentemente e bradou: Espírito de surdez, eu te repreendo em nome de Jesus. A menina regalou os olhos, tapou os ouvidos e começou a chorar. Pela primeira vez na vida, ela ouvia, e o som do mundo parecia assustador. A mãe caiu de joelhos, gritando: Ela ouviu! Meu Deus! Ela ouviu! Em outra ocasião, um homem havia chegado de maca, com paralisia total do lado esquerdo do corpo. Os médicos haviam declarado que ele nunca mais andaria. Jack se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão sobre sua perna e começou a orar. Depois de alguns minutos, ele se levantou e gritou: Estou sentindo! Jack então o puxou pelos braços e disse: Você não vai sair daqui carregado? Anda, homem! E ele começou a andar, trêmulo no início, depois correndo pelo corredor, enquanto a multidão aplaudia e chorava ao mesmo tempo. Mas havia mais. Dizem que em uma tenda no estado de Missouri, um homem foi trazido com um tumor gigantesco no pescoço. A pele estava negra, pulsante. Jack impôs as mãos e orou, como sempre com autoridade. Na mesma hora, o tumor começou a murchar diante de todos. O homem caiu ao chão, convulsionando, e o caroço desapareceu como se tivesse sido sugado para dentro do corpo. Ele se levantou completamente são. Dizem também que em uma reunião, uma mulher com um bebê morto nos braços correu até a frente. Havia desespero em seu rosto. Jack segurou a criança, levantou-a no ar e disse apenas: Jesus dá a vida. Segundo muitos que estavam presentes, o bebê tossiu e começou a chorar. O povo explodiu. Alguns desmaiaram, outros se jogaram ao chão. A presença de Deus parecia quase material, uma glória densa que paralisava tudo. E havia ainda o caso famoso do homem cego que veio de outro estado.
Jack orou por ele sem resultado imediato, mas antes de terminar a reunião, pediu que trouxessem o homem novamente. Desta vez ele gritou: "Olhos, em nome de Jesus, abram!" O homem ficou em silêncio por alguns segundos e depois começou a descrever cada coisa ao seu redor. Ele enxergava, claramente, pela primeira vez em anos. Jack Cole nunca aceitava a primeira resposta do natural. Se não acontecia, ele orava de novo, porque dizia: "O fracasso não é de Deus, e eu não saio daqui até o milagre acontecer." Os jornais zombavam, mas os milagres continuavam. Os céticos escreviam artigos, mas as cadeiras de rodas continuavam sendo deixadas no altar. E Jack continuava, noite após noite, desafiando a lógica com fé viva. Não para sua glória, mas para apontar ao mundo que o mesmo Jesus do livro de Atos ainda andava entre os homens. Com o crescimento do seu ministério, Jack Cole se tornou impossível de ignorar. As tendas cresciam, os milagres se multiplicavam, e multidões vinham de toda parte. Mas junto com a unção, veio a oposição. A mídia começou a atacá-lo com fúria. Manchetes diziam: "Evangelista engana pobres com promessas de cura." Alguns jornalistas o chamavam de manipulador emocional, outros de charlatão. Programas de rádio zombavam dos testemunhos. Mas Jack, inabalável, respondia: "Os jornais podem gritar, mas os aleijados estão andando." A oposição se intensificou em 1956, quando ele realizou uma cruzada em Miami, Flórida. Durante uma reunião, orou por um menino que sofria de paralisia. O garoto se levantou e andou, para a alegria da família e choque dos médicos presentes. Mas poucos dias depois, Jack Cole foi preso por acusação de exercer medicina sem licença. Preso por orar, por crer, por agir com fé. A notícia se espalhou. Os jornais estamparam sua foto com o título: "Evangelista da Fé enfrenta a justiça." O escândalo gerou comoção nacional. E enquanto os críticos zombavam, milhares de pessoas começaram a escrever cartas em sua defesa. Igrejas oravam por sua libertação. Milhares assinaram petições. Na cadeia, Jack não reclamava. Orava, chorava e dizia: "Se Jesus foi preso, quem sou eu para exigir outra sorte? Se esse é o preço para curar os doentes, eu pago." Pouco tempo depois, foi liberado. O caso não se sustentou. E mais do que nunca, seu nome passou a ser conhecido nos Estados Unidos inteiros, não como um criminoso, mas como um homem que ousou crer quando o mundo preferia duvidar. Mas a oposição não vinha só do mundo secular. Alguns pastores começaram a criticá-lo publicamente. Alegavam que seus métodos eram agressivos demais, que sua pregação era muito direta, que seus milagres eram exagerados. Mas Jack não recuava. Pelo contrário, de cima da plataforma dizia: "Enquanto você escreve livros explicando por que milagres não acontecem mais, aqui do meu lado tem gente largando a cadeira de rodas. Isso responde tudo." Sua ousadia causava desconforto, sua fé confrontava a frieza religiosa, e sua simplicidade escandalizava os intelectuais da fé. Mas ele não estava tentando agradar ninguém, apenas obedecer ao Deus que o tirou da morte para anunciar vida. Ele sabia: a mesma fé que cura também provoca, e a mesma unção que levanta paralíticos derruba máscaras. E por isso Jack Cole se tornava mais do que um pregador. Ele era uma ameaça, não apenas para o sistema, mas para o comodismo da igreja. As reuniões de Jack Cole não eram apenas cultos, eram campos de batalha espiritual. Havia noites em que a atmosfera se tornava tão carregada de presença divina que muitos diziam sentir como se tivessem entrado em outro mundo. Ele mesmo dizia com frequência: "Quando Deus decide se manifestar,
a tenda vira céu temporário. E havia momentos em que isso parecia literalmente acontecer. Dizem que em certa cruzada, ao cair da noite, uma neblina branca começou a pairar sobre a plataforma enquanto Jack orava. Alguns pensaram que era a fumaça da cidade, mas aquela névoa não tinha cheiro e pairava apenas sobre o altar. Enquanto Jack gritava contra a enfermidade, a névoa se adensava. Pessoas começaram a cair de joelhos, sem ninguém tocá-las. Gemidos e línguas tomaram a tenda. E um homem com câncer na garganta se levantou gritando: "Eu posso falar! Eu posso falar!" A glória de Deus estava ali. Dizem também que em uma reunião no Texas, ao chamar os enfermos à frente, Jack não pôde nem começar a orar. As pessoas começaram a cair no chão como se tivessem sido atingidas por uma força invisível. Algumas choravam, outras apenas riam em êxtase espiritual. Um homem com a espinha atrofiada levantou sozinho, sem que ninguém lhe tocasse. E havia aqueles momentos em que Jack apenas fechava os olhos e dizia: "Ele chegou, agora deixem o Espírito agir." E por vários minutos, ninguém falava, ninguém se mexia. Era como se o próprio céu houvesse tomado a reunião pela mão. E então, sem aviso, pessoas começavam a ser curadas em massa. Um surdo lá atrás começava a ouvir. Um cego à esquerda começava a enxergar. Um menino com pernas tortas corria pela primeira vez. E Jack estava de olhos fechados, chorando. Só depois ele voltava a falar, muitas vezes com voz embargada. Isso é o Espírito Santo. Isso não é show. Isso é Deus. Não era sobre gritaria. Não era sobre métodos. Era presença real. Jack acreditava que o culto deveria ser mais do que uma reunião. Deveria ser um encontro. Um lugar onde Deus pudesse se mover com liberdade total. E ele pagava o preço por isso. Em oração, em jejum, em lágrimas. Alguns dos músicos que tocavam em suas reuniões contavam que às vezes não conseguiam terminar uma canção, pois a glória era tão forte que mal conseguiam ficar de pé. Técnicos de som paravam de trabalhar e começavam a orar. O povo, como ondas em um mar invisível, era varrido pelo Espírito. Muitos dos que entravam curiosos saíam quebrantados. Outros, incrédulos, saíam convertidos. E até céticos que vinham zombar saíam de joelhos. A glória era real, palpável, incontrolável. E Jack Cole, no meio de tudo isso, não se colocava como estrela. Pelo contrário, costumava dizer ao final de cada culto: "Se você viu algo aqui, não olhe para mim, olhe para ele. Eu sou só o microfone, a voz é dele." Os anos de cruzada, de gritaria, de enfrentamento da incredulidade e das forças do mal começaram a cobrar seu preço. Jack Cole, que parecia incansável, sentiu o peso do corpo e da alma. A saúde de Jack começou a se deteriorar silenciosamente. Poucos sabiam, mas ele lutava contra uma doença grave, a poliomielite, uma enfermidade que deixava seu corpo cada vez mais fraco, apesar da fé feroz que carregava. Mesmo com o corpo enfraquecido, Jack recusava-se a parar, continuava pregando, orando, lançando-se nas multidões. Mas o desgaste era evidente. Dizem que em seus últimos meses, ele passou muitas noites em oração profunda, clamando a Deus por forças, pedindo que sua obra não fosse interrompida. O mesmo fogo que consumia o palco, agora queimava seu próprio corpo. Em 1956, com apenas 38 anos, Jack Cole morreu, deixando o mundo cristão perplexo e dividido. Muitos choraram a perda do homem ousado que desafiava a incredulidade com gritos de fé e manifestações poderosas. Outros, que sempre duvidaram, afirmaram que sua morte era prova de que milagres não eram para todos os tempos. Mas para muitos, Jack Cole não morreu. Seu legado continuou vivo nas histórias, nos testemunhos, nas cadeiras de rodas deixadas vazias em suas cruzadas. Ele plantou uma semente de ousadia na igreja moderna, uma chama que inspiraria muitos a buscarem uma fé que não tem medo de confrontar o impossível. Dizem que seu nome ainda é mencionado com reverência em círculos pentecostais,
que sua voz ecoa na memória dos que creram, que sua ousadia inspira novos avivamentos. Jack Cole não foi perfeito. Teve falhas, enfrentou críticas, e seu estilo agressivo dividiu opiniões. Mas ninguém pode negar que ele foi um homem que viveu para um propósito claro: mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que o poder de Deus não mudou. Ele partiu jovem, mas sua história é uma chama que não se apagará. A morte de Jack Cole não foi o fim do fogo que ele acendeu. Na verdade, foi apenas uma pausa, um suspiro antes da chama ganhar ainda mais força. Os discípulos de Jack, homens e mulheres que aprenderam com sua ousadia e sua intimidade com Deus, continuaram a pregar a mesma mensagem: a cura é real, a fé não pode ser domada e o Espírito Santo ainda se move com poder. Dizem que muitos dos que participaram das cruzadas de Jack Cole passaram a fundar ministérios e igrejas onde o mover do Espírito era sentido com intensidade. Em vários lugares dos Estados Unidos, histórias de curas e batismos no Espírito Santo começaram a surgir como resposta ao legado deixado por ele. Há relatos, passados de boca em boca, que contam sobre encontros secretos de oração, onde o nome de Jack era invocado com reverência e onde os intercessores buscavam a mesma unção e coragem que ele demonstrava em vida. Dizem que décadas depois, alguns dos curados nas cruzadas de Jack voltavam para testemunhar milagres que permaneceram por toda a vida: curas completas, libertações duradouras e transformações profundas. Seu ministério, apesar das controvérsias, tornou-se referência para muitos pregadores pentecostais e carismáticos que vieram depois. A ousadia de Jack mostrou que a fé não deve se acomodar, que milagres são para hoje e que Deus escolhe pessoas comuns para realizar o extraordinário. E mesmo que o tempo tente apagar nomes e fatos, o impacto de Jack permanece vivo. Nas vozes de quem ainda clama por avivamento, na coragem daqueles que não temem orar com poder, e nas cadeiras de rodas vazias espalhadas pelo país, há um testemunho silencioso: aqui passou um homem de Deus. O fogo que Jack acendeu não se apagou, ele só passou para as mãos de outros. Jack Cole viveu em um tempo em que a fé não era para os tímidos. Ele ensinou com o seu exemplo que a ousadia nasce da intimidade com Deus, da entrega total e do desejo ardente de ver o sobrenatural se manifestar. Hoje, muitos cristãos caminham em passos pequenos, temendo a rejeição, a crítica ou até o próprio fracasso. Mas a história de Jack nos lembra que a fé verdadeira não é confortável, não é passiva. Ela é uma força que move montanhas, que enfrenta a incredulidade e que ousa clamar por milagres. Se Jack Cole estivesse aqui, provavelmente nos desafiaria a sair da zona de conforto, a orar com mais fervor, a jejuar, a buscar a Deus com tudo que temos. Ele diria: a fé não é para os fracos, é para os que não temem o sobrenatural, é para os que se lançaram no impossível. O mover que Jack experimentou foi fruto de um compromisso radical, um compromisso que ainda está ao alcance de todos que querem buscar a Deus de verdade. Que a vida dele inspire uma nova geração de intercessores, pregadores e crentes dispostos a crer no impossível. Que a ousadia dele nos desafie a reavivar nossa fé, e que, assim como Jack Cole, possamos ouvir a voz do Senhor nos dizendo: vai, eu estou contigo.